Nós iremos falar a respeito de reconciliação, reconciliar diante de Deus e diante de tudo nessa vida. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ali para se colocar numa nova aliança para cada um de nós. Mas bem antes de Jesus, quando você acompanha no céu o arco, aquele arco no céu é a prova da aliança, da palavra de Deus não voltar vazia, de que Deus não falha, de que Deus não mente, de que Deus não erra, e de que Deus não tem culpa de nada. A culpa sempre é do ser humano, porque não é Deus que erra. Quem erra é o ser humano, quem erra somos nós, não é Deus que erra. Então, quando erraram lá atrás e veio o dilúvio sobre toda a humanidade, Deus submeteu a ficar dentro de um caixote. Como assim um caixote? Aquela arca, a arca que foi construída, Deus submeteu e ficar ali, submetendo-se a estar ali naquele lugar. Quando o dilúvio veio sobre toda a terra por causa dos erros do ser humano, Deus pediu para que Noé construísse a arca, e assim foi feito, da maneira que Deus o pediu, ele assim obedeceu e fez, e Deus selou tanto a porta por dentro quanto por fora, ninguém mais entrava e ninguém mais saía. Então, quando veio o dilúvio sobre a humanidade, que a humanidade tinha errado, Deus ele falou assim, que nunca mais o mundo se destruiria por causa da água, pelo dilúvio, e deixou um arco sobre o céu. Até hoje nós vimos isso. Bom dia. Você não vê o arco no céu, não existe mais. Quando você vê aquele arco no céu, o que você lembra? Aliás, a humanidade nem é ir para o que está lá no céu, nem sabe o porquê está ali no céu, ou muitas vezes sabe e faz vista grossa do que aquele símbolo representa. Representa a aliança da palavra de Deus, que nunca ele quebrou com o ser humano, mas é sempre o ser humano que quebra a aliança com Deus, é sempre o ser humano. E quando vemos no céu aquele arco, nós podemos entender que aquela palavra que ele disse, que nunca mais o mundo se acabaria com água, com o dilúvio, nós vemos aquele arco e comprovamos a veracidade da palavra do Deus vivo. Amém? Apesar que as pessoas olham para o arco como se fosse uma coisa muito bonita, apenas isso, mas não tem entendimento do que representa aquele arco, que é a palavra de Deus se cumprindo. Olha quanto tempo faz, olha quantos anos fazem que ele falou essa palavra, e até hoje essa palavra é mostrada onde? No céu, não é isso? Porque Deus não falha. O que Deus ele promete, ele cumpre. Ele disse que nunca mais aconteceria, e nunca mais o que? Aconteceu. Tanto é, quando vem lá um temporal brabo, forte, logo já aparece o que? Aquele arco. É Deus falando, o que eu prometi, eu cumpro, e até hoje tem estado ali. E os anos se passaram, e o ser humano sempre tem errado diante de Deus, e Deus enviou o seu Filho, o único Filho, para que através do Senhor Jesus viéssemos ter a reconciliação
da nossa vida com Deus, nos reaproximarmos de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui a palavra no versículo 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Para um pouquinho aí. Ele não levou em conta o pecado de quem? Da humanidade. Você vê, Deus fica se sujeitando, sendo Ele Deus, para querer salvar. Deus não precisa. Quem precisa somos nós de reconciliar. Não é Deus que precisa, é o ser humano que precisa. Mas a coisa parece que inverte. Deus luta de todas as formas, tentar reconciliação com quem? Com quem, gente? Com o ser humano, com todos nós. Mas passa ano, entra ano, vai ano, sai ano, e o ser humano sempre erra contra Deus, sempre quer do seu jeito, como se Deus invertesse tudo e Ele que precisasse, não nós. Mas Deus faz questão de se submeter a nem olhar para os pecados dos homens. Por isso que Ele enviou na cruz seu Filho, porque intermédio dele na cruz viéssemos ter a nova aliança com Deus, se reconciliar com Ele, não por mérito nosso, mas por causa do Senhor Jesus, do Filho dele. Ninguém tem paz sem Deus. Só temos paz se tivermos Deus dentro de nós. Você pode ter o maior conforto do mundo inteiro, pode ter o conforto de tudo, mas a paz só vem quando você se reconcilia com quem? Com Deus. Veja, por exemplo, o marido e a mulher discutem, está lá, briga, discute por uma coisa tal, fica lá, um chateado de um lado, chateado do outro, mas um vai pedir o quê? Um pede para o outro o quê? Perdão. E aí o perdão traz o quê? A reconciliação, se reconciliam. Então quantas pessoas estão dentro da igreja, mas afastado de Deus, que não muda, quer namorar, não quer casar com Deus. E aqui ele fala que Deus está, como outras palavras, se humilhando para fazer o ser humano entender que é o ser humano que precisa se reconciliar com Ele. Não é Ele que precisa, mas Ele faz de tudo e fez de tudo para que o ser humano se reconciliasse com Ele, quando entregou o seu Filho Jesus para o mundo. Amém, pessoal? Lembra do ladrão na cruz? Os dois, um do lado e outro do outro. Um começou a falar: ah, tu não é Deus? Tu não és Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo, e depois vem e nos salva. A preocupação daquele outro não era salvar a alma dele, que estava condenado já, mas era salvar daquela situação. Mas tinha lá o outro que falou assim: tu não tem temor a Deus, não? Nós estamos aqui nessa cruz pagando um preço pelos nossos delitos, o que nós fizemos de errado, por isso estamos aqui na cruz, pagando o preço do nosso erro. Mas ele não tem nada a ver aqui, ele é inocente, não tem nada a ver estar nessa cruz. Nós sim pagamos o preço, porque éramos ladrões, bandidos, isso e aquilo outro, mas ele não. Ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo aonde? Naquela hora da morte, um se reconciliou com quem? Com Deus. E Deus,
o salvou. O outro não quis se reconciliar pelo seu orgulho. E quantas pessoas assim na igreja se encontram dessa mesma maneira, com o seu orgulho à flor da pele, não se submete à direção que Deus dá, não se coloca à disposição do Altíssimo para honrar o nome dele. E Deus enviou já o seu Filho para que através dele nos reconciliássemos, casasse com Deus. Como é casar com Deus? Está na igreja, você vem pela primeira vez, você está aqui ouvindo a palavra, aí você vem outra vez, agora eu quero batizar nas águas. Primeiro passo para casar com Deus, batizar nas águas. Eu quero assumir minha fé. Então se batiza nas águas e começa a viver em novidade de vida, a abandonar o que era do passado e reconciliar com Deus para uma vida com Ele. Amém, pessoal? Mas aqui na igreja esteja, ouve a palavra, volta para casa, vem na igreja, ouve a palavra, não quer mudar, não decide sua vida, não quer se entregar, não se batiza nas águas, não quer nada com Deus, acha bom a igreja, acha bom a palavra, acha bom o louvor, acha bom a oração, mas não se entrega para quem? Não se entrega, não quer uma reconciliação com Deus, não reconhece que precisa. É como se Deus é que precisasse. Inverteu a coisa. É como Deus estivesse precisando e a pessoa fazendo um jogo duro. Não quero. Às vezes a pessoa fala: aceitei Jesus, como se Jesus estivesse ali babando, paparicando a pessoa para o quê? Para aceitá-lo. Quem tem que aceitar é Ele, a nós que somos o quê? Pecadores. Amém, pessoal? Ele tem que aceitar a mim, aceitar você, aceitar aquele que se entrega para Ele. Não é eu aceitei Jesus. Como assim eu aceitei Ele? Ele que me aceitou, porque eu me submeti a Ele, obedeci a palavra dele, me entreguei para Ele. Não quero mais saber do mundo, não quero mais saber de nada que me afaste de Deus. Por exemplo, o pecado afasta a pessoa de Deus. E o que é o pecado? É tudo que é contrário à direção que Deus dá. Você está na igreja, se reconcilie, é o que ele fala aqui, ó. Vamos continuar. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, Deus usou aqui o apóstolo Paulo para falar isso para a igreja de Corinto, para essa igreja aqui que estava só misericórdia. E Paulo falou: olha, nós somos embaixadores de Cristo. Estou levando a palavra para você se converter, se reconciliar com Deus. Abandona isso, para com isso, se volta para Deus, se reconcilia com Ele. Ele está falando aqui, ó, como se estivesse fazendo apelo. Então Paulo estava apelando ali para o povo se reconciliar com quem? Porque, pessoal, nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado, mas sou pecador. E se você não quer uma reconciliação com Deus, quer continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, mesma situação, o que Deus pode fazer? Nada. Nós falamos semana passada da ira de Deus, não foi isso? Não é que Deus tem raiva, não. Deus tem misericórdia, mas morreu sem Ele, aí vai ter ira de Deus, que não vai ter misericórdia mais. A misericórdia é enquanto você respira aí. A máscara é difícil, né? Um dia ter essa máscara, em nome de Jesus. Quando é o último suspiro, acabou a misericórdia, vai seguir a ira daqueles que rejeitaram
o único que poderia fazer e trazer a reconciliação entre o ser humano e quem? E Deus, que é o Senhor Jesus. Decida. Vamos ter agora, daqui a pouco, a Santa Ceia.